capítulo 1, versículos 3 e 4. Daniel, logo depois do livro de Ezequiel. Todos encontraram? Daniel capítulo 1, Amém. versículo 3, diz assim: Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Amém? Podeis assentar. Grandioso e soberano Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, buscando a Tua presença, tentando nos manter, ó Deus, em Tua presença e te pedindo que o Senhor mantenha a Tua presença diante de nós, dando esse privilégio a cada um de nós, ó Pai, de poder provar da Tua presença, sentir, ó Deus, o Teu toque, o Teu agir, as Tuas maravilhas, os Teus sinais em nossas vidas. Mas em nome de Jesus te pedimos mais esta vez, mais esta noite, que a Tua palavra venha, ó Deus, ser transformadora em nossas vidas. Que elas venham, ó Deus, cheias da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, da Tua cura, da Tua proteção, ó Deus, da mudança, ó Deus, dos Teus planos e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O livro de Daniel é um livro muito rico em questão de profecias. É um dos profetas maiores, é um dos profetas mais comentados. Mas hoje não vamos falar sobre Daniel, hoje vamos falar sobre outros 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, também já bastante conhecidos, bastante comentados. Hoje na Escola de Sabedoria falamos e continuamos uma série inovando o entendimento, buscando a palavra na música e buscando aqui, em mais uma música, entender as mensagens que Deus deu ao levita, ao cantor, dentro dessa música. E dentro dessa música que falamos hoje, fala sobre esses 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitos não conhecem a fundo a história deles. Aqui o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, pediu que lhe trouxessem, conforme está aqui no capítulo, no versículo 3 e 4, alguns dos filhos de Israel, mas tinha que ser da linhagem real, tinha que ser dos nobres. Ele não queria qualquer um para morar no castelo com ele, para morar no palácio com ele, e que não houvesse neles nenhum defeito, que eles fossem formosos de aparência, ou seja, eles tinham que ser rapazes bonitos, apresentáveis, instruídos em toda a sabedoria, ou seja, rapazes que tinham estudado, que tinham conhecimentos, que tinham conteúdo, sábios em ciência, ou seja, eles não eram sábios só na Torá, só na lei de Deus, eles eram sábios em ciência, eles entendiam das coisas, versados no conhecimento, ou seja, continuando aqui em questão de conhecimento, ele queria rapazes que soubessem muita coisa, que tivessem uma ampla gama de conhecimentos e que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, ou seja, essas 2 últimas é que eles seriam ensinados depois de todo esse conhecimento que eles já vinham neles,
que eles fossem ensinados, ou seja, que completassem tudo isso que já tinham, com o conteúdo babilônico. E eles acharam entre os príncipes de Israel vários rapazes, e 3 deles eram justamente Ananias, Misael e Azarias. Normalmente as pessoas quase não comentam muito os nomes reais deles, os nomes israelenses, os nomes judeus deles. Era Ananias, Misael e Azarias. Não era Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome de Ananias significava: Deus foi gracioso comigo. Então ele tinha um conteúdo até no próprio nome dele, de gratidão a Deus, porque Deus tinha sido gracioso. Deus usou de graça com ele. O eunuco teve a ideia, o chefe dos eunucos, de mudar o nome dele para Sadraque. Então Ananias passou a se chamar Sadraque, que significa comandado de Acu, ou seja, estaria agora sob o comando de Acu, o nome de um deus babilônico. Ou seja, que ele não levasse mais o conteúdo na vida dele de um Deus gracioso, de um Deus bondoso com ele, mas que agora ele se sentisse comandado por um Deus babilônico. Misael, o nome dele significa uma pergunta: quem é como Deus? Esse era Misael, o segundo. Então toda vez que você falava Misael, você estava perguntando: quem é como Deus? Tem alguém aí que é como Deus? Tão poderoso, tão forte, tão ativo, tão capaz quanto Deus? Quem é como Deus? Então todas as vezes que os amigos dele chamavam Misael, estava falando: quem é como Deus? O chefe dos eunucos não queria que esse tipo de frase fosse falado na Babilônia. Por isso que os nomes foram mudados. Eles não queriam que falasse Ananias, porque toda vez que falasse Ananias, estavam dizendo: Deus foi muito gracioso comigo. Ele não queria que esses nomes fossem citados, falados dentro do palácio de Nabucodonosor. Seria uma afronta aos deuses babilônicos. E Azarias, o terceiro, o nome de Azarias significa: Deus é quem me ajuda. Também era um nome que não era para ser citado dentro do palácio da Babilônia. Já pensou Nabucodonosor passando e alguém dizendo: Deus é quem me ajuda? Opa, eu não quero saber disso. Eu não quero ter que ouvir isso dentro do meu palácio. Troca esses nomes aí, não dá não. E aí eles colocaram o nome dele de Abednego. Na realidade eles devem ter colocado Abednego, com B de bola no final. Porque Nebo é um dos deuses babilônicos. E Abednego significa servo do deus Nebo. Ou seja, não era mais para falar que Deus é quem me ajuda. É para falar assim: ó, Deus, ele é servo do deus Nebo, um deus babilônico. Então trocaram os nomes. Por que trocou os nomes? Justamente para que Deus não fosse louvado dentro da Babilônia, dentro do palácio de Nabucodonosor. Simples. É importante que nós saibamos dessa informação antes da gente entrar no conteúdo mesmo da pregação. Porque durante, inclusive a música, nós vamos sentar, depois vai falar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não são os nomes reais, eram os nomes babilônicos que eles receberam logo depois que eles chegaram lá. E junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, na mesma época, foram levados para lá também Daniel, também Ezequiel. Todos eles são contemporâneos, eles eram da mesma época e foram todos levados para a Babilônia ali naquela época. Ok? Nessa música eu vejo 10 ensinamentos. Anotem. Primeiro ensinamento: fidelidade a Deus. Muita gente diz que é fiel a Deus. Eu digo que Deus é fiel. Porque independente da sua ou da minha infidelidade,
ele continua fiel, porque ele não pode voltar atrás na sua palavra. Ele não pode se arrepender, não pode mudar de ideia. Ele disse que seria fiel até o fim, então ele será, ele é fiel até o fim. Isso não vai mudar, não tem, ninguém precisa ter medo. Deus vai deixar de ser fiel comigo porque eu peguei. Não, ele prometeu por ele mesmo, então ele não pode voltar atrás. Já nós, será que nós somos fiéis? Você é fiel a Deus? A fidelidade normalmente se mede nos momentos de dificuldade, sim. É muito fácil você dizer que é fiel a Deus quando sua geladeira está cheia, quando seu armário não falta nada, quando na sua casa não tem ninguém doente, quando está todo mundo empregado, quando você tem um teto bom que não pinga, quando você tem uma casa boa, tudo lindo, maravilhoso, sua vida está às mil maravilhas. Aí você baixa no peito e fala: eu sou fiel a Deus. É fácil, nessa hora é muito fácil. Não estou dizendo que não seja, tem muitas pessoas que são prósperas e são fiéis a Deus. Eu sei disso. Mas nos momentos realmente difíceis é que você tem que ver se você é ou não fiel a Deus. Nos momentos de teste é que você testa se você é fiel a Deus. A fidelidade a outra pessoa, ou um amigo, ou um cônjuge, normalmente não é no momento da maior alegria, no momento das dificuldades. Tem gente que quando está tudo às mil maravilhas, o casamento está perfeito. Começou a ter problemas econômicos, ou de comunicação, ou outro tipo, rapidinho já é motivo para que o casamento não exista mais. Para quê, né? Você prometeu fidelidade até o fim da vida, até que a morte o separe. Mas aí vem os problemas, onde era realmente para testar essa fidelidade, essa união, essa parceria, esse somos uma só carne. Nesse momento você deixa de lembrar disso e lembra que não, nós somos dois, ele tem as ideias dele, eu tenho a minha. Cada um vai para o seu lado e vive a sua vida, não é mais fácil assim. Só que você disse que você era uma só carne quando você casou. E outros também, em amizades, em questão de amigos, é aquela amizade para qualquer momento. Conta comigo, sou teu amigo. Na hora que ele realmente precisa, você nem liga, desliga o telefone para ninguém te importunar. Quantas vezes, na hora que você passa a maior dificuldade, os que se diziam amigos, todos somem, nem atendem o telefone. É assim. É nessa hora que você sabe realmente quem são os amigos. Eu sou uma pessoa muito prática. Por várias vezes, em vários eventos de casa, convidei várias pessoas. Todas as vezes que eu fazia uma lista, convidava e a pessoa não vinha, aquela pessoa era arriscada para a próxima lista. Eu não vou importunar uma pessoa aí no evento que eu programei, se ela não quis ir, eu não vou chamar ela no próximo. É simples. Eu vou dar paz para essa pessoa. Se ela não quis ir, então, ok, já entendi o recado, não te chamo mais. É simples. Aí a pessoa fica em paz, eu não vou importunar a vida da pessoa. Ela só não faz parte mais da minha lista. E assim a gente vai cortando. E assim a gente vai filtrando e vendo realmente quem é fiel à amizade que nós também damos. Quem são os nossos amigos de verdade? São aqueles que realmente estão nas horas difíceis. E nas horas difíceis que você prova a sua fidelidade a Deus. É nessas horas que você fala, como Jó falou, louvado seja o nome do Senhor. Não, mas caiu tudo, queimou tudo, morreu tudo, destruiu tudo. Como assim? Você não vai aproximar? Não. Do mesmo jeito que eu vim, eu volto. Nu eu vim, sem nada, não tinha, foi Deus que me deu, Ele que toma, Ele que me deixou, se quiser. Mas louvado seja o nome do Senhor. Lá em Daniel 3, versículo 17 e 18, diz assim: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles tinham fé e certeza de que Deus era capaz de livrá-los da fornalha de fogo. Mas eles não disseram em momento nenhum aqui que
que Deus iria obrigatoriamente livrá-los. Não, eles não disseram isso. Eles falaram: meu Deus tem poder para me salvar. Mas se não, mesmo assim, fica sabendo que nós não vamos servir outros deuses. Não contem com isso. Vivos ou mortos, continuaremos sendo fiéis a Deus. Foi isso que eles disseram aqui, versículo 17 e 18. Eles não tinham certeza de serem salvos. Eles só tinham certeza que tinha um Deus poderoso que poderia sim fazer isso. Mas eles falaram: se não, versículo 18, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses. Então existia a chance deles serem derretidos no fogo? Sim, existia. Mas eles creram que o Deus deles era capaz. E eles se entregaram na mão de Deus. Ó, decisão é sua, Deus. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser, pode. Mas a decisão de Deus, eles foram fiéis. Então nós aprendemos aqui sobre a fidelidade. O segundo ensinamento é a identidade em Cristo. Das várias personalidades que você tem, coloque todas depois da sua identidade em Cristo, que é servo. A nossa identidade em Cristo é servo. Tem gente que fala: não, mas eu não gosto de gente que tem dupla personalidade. Não, nós não temos dupla personalidade. Nós temos múltiplas personalidades. Eu sou filho da minha mãe e do meu pai, sou irmão dos meus 4 irmãos, fui professor de centenas de pessoas, já sou pastor também de centenas de pessoas, sou carpinteiro, sou formado em direito. Ou seja, são várias personalidades. Nós temos sim várias personalidades. Amigo, pai, esposo, são outras personalidades. Sim, nós temos variadas personalidades. Não, ninguém é duplo, ninguém tem dupla personalidade, não. Você tem múltiplas personalidades. Só que todas elas têm que vir abaixo, em segundo plano, depois da primeira, da sua identidade em Cristo, que é servo. Então eu sou um servo de Cristo, que sou o pai do Adam. Eu sou um servo de Cristo, carpinteiro. Eu sou um servo de Cristo, amigo. Eu sou um servo de Cristo, pai. Eu sou um servo de Cristo, professor. Eu sou um servo de Cristo, sempre servo de Cristo. A minha identidade primeira e real é servo de Cristo. Todas as outras têm que vir depois. Então onde eu for, eu sou servo de Cristo. Servo de Cristo que vai arrumar uma porta, servo de Cristo que vai ensinar algo, servo de Cristo que vai ajudar alguém, servo de Cristo que vai desaborar um carro, servo de Cristo. Essa é a minha identidade. Essa é a minha identidade. Esse sou eu, servo de Cristo. A sua identidade em Cristo é servo. E quando você sabe que é ser servo, quando você fala Senhor, você não está falando só por educação com uma pessoa mais velha, como muitos são ensinados. A palavra Senhor quer dizer, meu dono. Eu sou teu servo. Quando você chama alguém de Senhor, você está dizendo, eu sou teu servo. Porque a palavra Senhor na Bíblia não quer dizer Senhor de educação. Quer dizer de dono, proprietário. O Senhor é o dono da minha vida. Eu sou teu servo. Se eu estou vivo é porque o Senhor quis que eu estivesse vivo. Se eu ainda estou vivo é pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Então sim, eu sou servo dele. Já podia ter morrido há muito tempo. Quantas vezes já podia ter morrido? Desde pequeno. Então, quando você sabe que a sua vida depende e é dele, você honra ao seu Senhor. Você honra porque você é grato pela vida que ele te deu. Você já poderia ter se acabado e ele foi lá e te salvou, te resgatou. Não sei se alguém aqui já assistiu algum filme, normalmente os filmes mais antigos. A pessoa estava lá, morre, não morre, aquela coisa toda. Aí a pessoa salva, tira ele ali, liberta ele, salva, faz com que ele não morra. Aí ele fala assim: devo minha vida a você, minha vida agora é para te servir. Isso de homem para homem nos filmes. Esse mesmo exemplo é que a gente deveria ter todos os dias de manhã. Agora você abre os olhos e fala: minha vida é tua, Pai. Obrigado, o Senhor me deu mais um dia de presente. Por isso que o dia hoje
atual chama-se presente. Deus te dá presente todos os dias. Cada dia é um novo presente. Você poderia não ter acordado hoje. Então se sinta presenteado com mais esse dia que você viveu hoje. Lá em Gálatas 2:20. Lá em Gálatas 2:20 diz assim. Acho que é mais fácil abrir aí. Achou? Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu devo minha vida a Ele. E tudo que sou, e tudo que tenho, e tudo que terei, só devo a Ele. Então não tem como não honrá-lo todos os dias. Essa é a minha identidade, servo. Terceiro, a adoração incondicional. Adore a Ele, adore a Deus com integridade, independente das circunstâncias. Integridade quer dizer com tudo o que você é, com tudo que você pensa, com todas as suas forças, com todo o seu fôlego, com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo. Você tem que adorá-lo. Quando mandaram Sadraque, Mesaque e Abednego adorar a estátua, por que eles não conseguiram adorar? Porque eles tinham identidade, eles eram servos de Deus. Não era uma máscara que eles usavam de servo de vez em quando e podia tirar, não, vou deixar de ser servo porque agora pegou mal, ficou difícil, vou acabar morrendo, então tira essa máscara um pouquinho, vou agradar aqui um pouco, senão eu vou morrer. Depois eu coloco minha máscara de volta. Não é uma máscara, então não tinha como deixar de ser servo. Porque não é algo que você tira e usa só quando quer. O servo, um adorador, é um servo, é um adorador. Então não é uma máscara que você tira e usa só quando quer. Não dá. Quem usa só quando quer é porque ele não é. Só usa uma máscara como se fosse. Infelizmente, lá mesmo, na Babilônia, junto com Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Ezequiel e vários outros que foram para lá, foram levados de Israel 18.000 homens. 18.000 homens foram levados para a Babilônia. Dos 18.000 homens, somente 3 falaram: não vou adorar a estátua. O número é bem diferente, né? Vendo agora assim, você pensa: caramba, como assim? 18.000 filhos de Deus, de Israel, que sabem quem era Deus, decidiram se ajoelhar para a estátua de Nabucodonosor. Somente 3 tiveram a coragem de se manter em pé e falar: eu não me curvo diante de outro Deus. Ah, mas vou matar. Pode matar. Não vai fazer diferença. Continuo sendo, porque eu não consigo tirar. Não é uma máscara que eu tiro quando eu quero. Eu sou isso. Vou fazer o quê? Não mato. Eu sou servo, eu sou adorador. Lá em Hebreus 13:15. Lá em Hebreus 13, versículo 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos sempre, mas sempre, sacrifício de louvor. Por que sacrifício? Porque nem sempre louvar vai ser algo tão fácil. É muito fácil você louvar trancado no seu quarto, você louvar dentro do seu carro com a janela fechada, você louvar num local onde não tem ninguém por perto. Agora, quando você se mostra um adorador perto das pessoas com quem você trabalha, você pode sofrer represálias. Quando você se mostra um adorador, um servo diante de vizinhos, na escola, junto dos colegas,
Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Por isso que é sacrifício de louvor. Porque nem sempre louvar vai ser idôneo, sem nenhum custo, sem nenhum perigo. Há muitos lugares na face da terra que um louvor é uma sentença de morte. Você adorar Jesus uma vez só já basta para você ser sentenciado à morte. Em muitos lugares na terra, hoje já está assim. Então não ache que não é um sacrifício louvar. É muito fácil para nós que temos essa liberdade. Nos países em que tem essa liberdade, mas nos países que não tem essa liberdade, é sim um sacrifício. É você se entregar nas mãos de Deus e falar assim: vou te louvar, Deus. Se eu morrer, eu morri. Daniel, quando foi falado para ele: você não vai mais poder orar ao seu Deus, ele simplesmente falou: não tem como eu fazer isso. Eu sou um adorador. É o que eu sou, eu não faço para aparecer. Eu não faço só porque eu quero fazer, porque eu preciso fazer. É o ar que eu respiro, é a comida que eu preciso para me manter vivo. Se eu não adorar, se eu não orar, eu não vivo, eu morro. Já que eu vou morrer, me mata logo. Eu preciso disso para viver. Então a adoração tem que ser incondicional. Você não pode colocar condições para ser um adorador, para ser um servo. 4. Resistência espiritual. Seja firme na sua fé. As pessoas podem até mudar as circunstâncias do local onde você vive, do local onde você trabalha, tudo à sua volta pode até ser mudado. Mas o que está dentro de você, o seu conteúdo, não pode ser mudado. Mudaram até o nome deles, para ver se diminuía esse conceito de adorador que eles tinham até no próprio nome. Mas o conteúdo deles, o que estava no coração deles, não foi mudado, não tinha como mudar. Então eles resistiram. Eles resistiram, inclusive, desde o início, quando eles chegaram lá, que ele, junto com Daniel, tiveram a preferência de não se contaminar com as comidas que eram oferecidas a ídolos. Aquelas comidas eram oferecidas a 3 deuses: Marduk, Ishtar e Nebo. Marduk, segundo eles, a crença deles, era quem tinha poder sobre as águas, sobre os julgamentos e sobre a vegetação. Ishtar era a deusa deles lá do amor e da fertilidade. Nebo, da sabedoria e da escrita. E todos eles recebiam ofertas rituais com comida. Então eles tinham a crença de que quem se alimentasse daqueles alimentos receberia desses deuses poder para fazer julgamentos sábios, poder para ter sabedoria, para ter uma boa escrita, para ter uma boa fluência na escrita. Se eles tivessem se contaminado com qualquer uma dessas coisas, dessas comidas, e depois viessem a ser como foram os melhores entre todos, que foi visto isso, foi detectado que eles eram melhores e mais belos e melhores que todos os outros. Eles foram levantados sobre os outros. Alguém poderia dizer: eles são os melhores porque os deuses os abençoaram. Eles comeram da comida e receberam de Nebo sabedoria, escrita. Eles receberam poder de julgamento de Marduk. Só que eles não comeram, eles não se contaminaram. Isso é resistência espiritual. Eles resistiram. E com certeza não foi fácil resistir. Pensa, você comer só verduras e legumes, por mais gostoso que seja, diante de uma mesa cheia de coisas que os olhos apetecem. Você olha, a boca chega e enche d'água. Só comida bonita, gostosa, cheirosa, eles comendo só verdura e legumes. Claro que o corpo humano olha para aquele monte de comida bonita e claro que quer, é normal. E eles eram normais, aqui a gente não está falando de santo, nem de anjo não, está falando de pessoas jovens. E jovem come mais do que qualquer coisa. Então pensa, eles olhando para aquela mesa, não, vou comer só verdura e legume. Com certeza foi uma resistência muito forte para eles, mas eles foram firmes.
para que o conteúdo deles não fosse contaminado. Quantas coisas são oferecidas na sua vida que você sabe que pode mudar o seu conteúdo de pensamento, de ideias, do que você acredita, pode bagunçar a sua mente, colocar dúvidas no seu coração sobre a sua fé, e você ter a sua resistência espiritual minada, comida, afetada. Basta alguns filmes, algumas novelas, alguns programas, alguns livros, algumas revistas, alguns quadrinhos. Basta. É aos poucos. Não é de uma vez só, é aos poucos. É a conta-gotas. Ninguém precisa encher o copo da dúvida já de uma vez com um litro de água. Basta colocar uma gota a cada dia. No final do ano são 365 gotas, o que com certeza já encheu o copo. E aí você já não tem mais dúvidas, já tem uma certeza. As certezas de que não sabe com o que acredita. É difícil manter a resistência espiritual. Você tem que evitar os pratos que o inimigo te oferece. Ele só vai te oferecer coisas legais, bonitas, aprazíveis. Você olha e também quer. Opa, não posso. Você tem que ter força para isso. A maioria, eu sei que é porque nós somos pecadores, a maioria, em vários momentos a gente cede, a gente fraqueja, a gente tem nossas fraquezas. Mas a gente precisa, por isso, da ajuda dos outros também, juntos. Por isso que não se anda sozinho, se anda sempre em dupla. Jesus não mandou os apóstolos, vai cada um para um lado, em 12 direções diferentes. Mandou 2 a 2, só foram em 6 direções diferentes. Aqui um pudesse ajudar o outro. Ninguém foi sozinho. Nem os apóstolos que andaram junto com Jesus, foram treinados por Jesus, não foram sozinhos. Porque eles, claro, teriam fraquezas. 5. Rejeite o mundo de pecado. É uma continuação do quadro. O mundo vai sempre bater a sua porta. Os pecados sempre vêm bater na nossa porta. Mas é uma decisão nossa abrir a porta e deixar ele entrar. O inimigo, muita gente tem essa coisa de falar: o inimigo me fez pecar. Eu pequei, mas foi culpa do inimigo. Não, mentira. Muita gente fala: eu pequei, culpa do diabo. Aí, me fez pecar. Não, irmão, não. Você fala isso porque você quer acreditar nisso, mas é mentira. Ele te faz sugestões, muito boas, inclusive, muito aprazíveis, muito bonitas, muito gostosas, que mexe com o ser humano. É isso que ele faz. Mas é sua decisão aceitar ou não aceitar, fazer ou não fazer. Ele não pode te obrigar, ele não tem esse poder. É você que aceita. É você que abre a porta. É você que, além de abrir a porta, ele te chama para entrar. Entra, senta comigo, vamos. Só que você esquece de um detalhe: quando você abre a porta e manda sentar, você parece que esqueceu quem é o dono da casa. Lembra? Você é servo de Deus. O Espírito Santo mora nessa casa. Como é que você chama o inimigo para vir sentar junto com o Espírito Santo? Nessa hora, o Espírito Santo respeita a sua escolha e fala assim: tudo bem, você prefere que ele sente no sofá junto com você? Então tudo bem, estou saindo. Você está fazendo sua escolha, qual a companhia que você quer. Eu não posso te obrigar, é o livre-arbítrio. Então eu levanto, saio, o Espírito Santo sai, te deixa à vontade, junto com quem você escolheu, entrar na sua casa, sentar com você e cear com você. Basta você chamar o Espírito Santo de volta, que ele vai voltar. Ele está ali na porta, do lado de fora. Ele só não quer te atrapalhar, já que você escolheu, então fica com a sua escolha. Não é rancor, não é raiva, ele simplesmente respeita a sua escolha. Isso é livre-arbítrio. As pessoas falam: Deus me puniu. Não, você fez sua escolha, ele só respeitou a sua escolha. Ele é tão amoroso que ele respeita a sua escolha, independente de qual seja.
Aí as pessoas sofrem as consequências das escolhas que eles mesmos fizeram. Deus não tem nada a ver com isso. Ele só deixa você viver a escolha que você escolheu viver. 6. Proteção divina. A presença do quarto homem dentro daquela fornalha de fogo foi tão real que até o rei, do lado de fora da fornalha, conseguiu ver o quarto homem. E chegou a dizer: nós não jogamos por acaso, não foram 3? Por que eu estou vendo 4? Deus se fez visível. Ele se fez visível ali, junto com os 3. Propositalmente. Lá em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2 diz assim. Vamos lá. Achou aí? Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele garantiu: eu estou contigo o tempo todo, desde que você esteja com ele o tempo todo. Ele não te obriga. Mas quando você diz que é servo, você vive essa identidade de servo, ele está contigo. E mesmo que não tivesse salvo os 3 estavam salvos em Cristo. Porque o salvo, quando Jesus veio salvar, foi nos dar a vida eterna. A preocupação com o corpo é uma coisa momentânea. Tanto é que Sadraque, Mesaque e Abednego, depois de alguns anos, claro que eles morreram. Eles não viveram para sempre, não estão vivos até hoje. Eram pessoas normais, envelheceram, tiveram filhos, morreram, normal com todo mundo. Mas naquele momento, por eles mostrarem uma fidelidade a Deus, uma força e uma fé inabalável, Deus se fez presente na vida deles e usou a vida deles como testemunho vivo de poder de Deus na terra, na vida daquele que é fiel. Quando nós nos mostramos fiéis a Deus, em momentos onde ninguém mais tem a coragem de ser, como eu acabei de dizer, eram 18.000 homens de Israel, e todos eles se ajoelharam, somente os 3 não quiseram, ou seja, eles apostaram muito alto. A chance de morte era certa e garantida. Se não se ajoelhar, vou jogar vocês na fornalha ardente. Não era uma dúvida, não era uma ameaça, não era um blefe, que depois o rei voltaria atrás. Não, se não ajoelhasse, ia jogar mesmo. E jogou. Não ficou na dúvida, não ficou só na palavra. Mas eles resolveram apostar alto, na única coisa que vale a pena apostar, porque a fidelidade de Deus é para sempre, Ele não volta atrás. Então nisso eu posso apostar: Deus é fiel sempre. Eu não preciso ter uma vírgula de dúvida. Eles apostaram exatamente nisso, porque não há como duvidar, porque Deus é imutável. E ali eles viram a presença do quarto homem, e a presença do quarto homem foi demonstrada a todos. Por meio deles, eles foram um canal de bênção para mostrar aquele povo todo, inclusive aos israelenses que estavam de joelhos, aos judeus que se ajoelharam: olha, o seu Deus existe. E é inclusive visível. O poder dele é real, ele ainda é nosso Deus. Ele ainda é capaz de fazer milagres, ele ainda é capaz de salvar. E ele se mostrou para todos os judeus que estavam ali, e para todo o povo da Babilônia, e inclusive para o rei. 7. Reforce sempre a sua aliança. Qual o nível
compromisso você tem com Deus? Qual é a aliança que você fez com Deus? Quando você levantou sua mão e disse: aceita Jesus como meu único e suficiente Salvador, você fez um compromisso com Ele de ser servo. É o meu único Senhor e Salvador. Ou seja, o único Senhor, então você é servo. Salvador, ou seja, você precisa ser salvo. E você fez um compromisso, você compromissou, você fez uma promessa junto com Deus ali. Você comprou uma missão, você aceitou a missão de ser servo de Deus. Você tem responsabilidade sobre isso? Você já pensou no tamanho da responsabilidade que você fez naquele dia? Do chamado, do quanto isso pesa no mundo espiritual, da escolha que você fez a escolha de um lado. Só existem dois. Você escolheu e declarou um lado a sua escolha. Automaticamente o outro lado se torna todo seu inimigo. Do chefão aos menores. Milhares e centenas de milhares de inimigos. Mas aqui do outro lado também, junto com Deus, existe muito mais, milhares e centenas de milhões para te proteger. Então você não precisa ter medo. Porque junto com o inimigo só caiu um terço. Lembra desse número? Junto com o inimigo foi lançado na terra um terço dos anjos. Se foi um terço, quer dizer que 2/3 ficaram lá. Ou seja, tem o dobro te protegendo da quantidade que está tentando te atacar. Então não há o que temer. Não há o que ter medo. Porque, como eu sempre falo, o poder da morte não pode assustar um cristão, porque o poder da morte nada mais é do que uma porta direta aos braços de Deus Pai, para onde a gente quer ir. Então nem por isso eles conseguem me assustar. Porque o máximo que pode acontecer se eu morrer é ir para os braços do meu Pai. Eu espero o dia disso acontecer. Pressa eu não tenho, porque tem uma obra a ser feita, eu tenho um chamado a cumprir, tenho muita coisa ainda para falar, muita coisa para fazer, mas no dia que Deus decidir que chegou, eu só falo: estou indo. Eu anseio por esse dia. Então qual é a sua responsabilidade? Lá em Romanos 8, 38 e 39, Romanos 8, 38 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem ninguém pode me tirar desse compromisso, dessa aliança que eu fiz com Ele. Ninguém pode tirar você dos braços de Deus. Ninguém tem poder para isso. Só uma pessoa: você mesmo. Se você decidir que não quer mais fazer parte da família de Deus, de estar com Deus, Ele respeita seu livre-arbítrio. Isso chama-se apostasia. A pessoa que conheceu Deus, creu em Deus, acreditou nele, sabia quem era, sabe quem é e decide não segui-lo mais. Isso é apostasia. É falado sobre isso lá em Atos. Várias pessoas que criam em Deus apostataram, deixaram Deus para trás. E para esse tipo de pecado, assim como mais dois, não existe perdão. 8. Esperança na salvação. Você crê que Jesus tem poder para te salvar? Essa é uma pergunta que parece muito simples, e não na maioria das vezes parece muito fácil responder sim, eu creio. Mas até onde vai a sua crença de que Jesus pode te salvar? É uma certeza? Porque a fé é uma certeza das coisas que não se veem e das coisas que ainda não aconteceram. É uma certeza. Todas as pessoas que
creram em Deus e na promessa do Messias, antes dele ter nascido, antes de Jesus ter nascido, eles creram na salvação de Messias que ainda nem havia nascido. Eles criam tanto, a fé deles era tão forte, dos profetas e todos que viveram antes de Cristo, de que a promessa de Deus era tão garantida que sim, eles viveriam crendo na promessa da salvação de Messias que ainda nem havia nascido, mas que por eles crerem, essa salvação seria também para eles. Eles viveram crendo fielmente nisso, e assim eles foram honrados pela fé deles naquilo que ainda nem existia. Isso é uma fé incrível, porque hoje, mesmo depois de Jesus ter nascido, feito todos os milagres, morrido, eles são fatos históricos. Isso aqui não é uma questão de fé, são fatos comprovados historicamente, geograficamente. Mesmo depois de ele ter vindo aqui, mostrado a cara, ter sido homem, morrido com 33 anos, depois de tudo que ele fez, tem pessoas que ainda colocam em dúvida o poder de Deus, o Messias ter vindo à Terra e o poder dele salvar as pessoas. Às vezes eu acho que a fé das pessoas antes de Cristo era muito maior do que a nossa. Eles criam numa promessa que a maioria deles, arrebatadora, milhões de pessoas, nunca viram se cumprir. Morreram antes que ela se cumprisse, mas eles sabiam que cumpriria e que a promessa de Deus era para aqueles que criam. Eles creram. Lá em Salmos 34, 19, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. E Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então a sua esperança na salvação tem que ser garantida, porque seja lá qual for o tipo de aflição que você sofre, qual for o tipo de problema que você tenha, você tem que ter certeza da salvação. Não, mas eu morri em problemas, eu morri em doença, eu morri. Então não era nem para me crer, Ele não me salvou, Ele não me livrou da doença. A salvação é vida eterna, não é cura de doenças. Ele pode sim curar, pode sim livrar de problemas aqui terrenos, de doenças terrenas, doenças do corpo. Mas esse não é o foco é salvar a sua alma pela eternidade. Isso que Ele garante. 9. Integridade na fé. Tiago 1,6. Tiago capítulo 1, versículo 6. A sua fé tem que ser íntegra, tem que ser inteira, tem que ser inabalável. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levada por um vento e lançada de uma parte a outra parte. Ou você tem fé e certeza, não é dúvida, certeza, você não se abala. Sim, machuca, sim, dói, mas você não se abala, porque você tem uma certeza, não é uma dúvida, não é um talvez, não é um porém, não é se. Tem muita gente que tem muito isso. A sua fé tem que ser íntegra. Você não pode negociar a sua fé. Foi isso que eles fizeram naquele dia. Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês não se ajoelharem, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Meu Deus tem poder para me salvar. Mas se não, mesmo assim, eu não vou me ajoelhar, não vou adorar outros deuses. Eles não negociaram a fé. Eles não nem pensaram em negociar. Não tem o que discutir. Como assim? Eu vou negociar? Por acaso é uma máscara que eu posso colocar e tirar quando quiser? É um gostar, é um não gostar, é uma escolha? Não, é o que eu sou. Um cristão, um servo, um filho de Deus, ele é. Então não é alguma coisa que você pode deixar de ser. Nós somos.
nasceu, você vive. Então você é um ser vivo. Você é um servo de Deus. Você é filho de Deus. Então não tem como negociar. Não tem como negociar. Não, mas se você não ficar junto com a gente aqui para fazer alguma coisa errada aqui no trabalho, eu vou dar um jeito de você ser despedido. Então despeja logo. Não perca seu tempo, não. Olha, se você não fizer conchavo junto com a gente, você nunca vai crescer. Então, eu já vou me acostumando com o meu tamanho. Então, eu também não vou fazer. Na faculdade, cada vez que eu tive que defender a minha fé, eu não baixei a cabeça. Porque é inegociável, a minha fé é o que eu sou, não tem como. Já pensou? Durante 5 anos eu tenho que fingir ser quem eu não era. Seria muito pior para mim. Eu não ia me sentir bem. Eu sou o que eu tenho que ser, o que eu sou. Porque Deus me fez assim, Deus me deu projetos, Deus me falou o que eu devia fazer. Deus quer algo de mim, como assim? Quer também algo de cada um que está aqui. Aleluia. Então eu não tinha escolha, eu tinha que defender a minha fé. E ficava assim, muito triste, quando eu olhava para o lado e via outros servos de Deus ali, pelo menos que diziam que era, de cabeça baixa, de boca fechada, com medo de se expressar, com medo de defender sua fé, para não sofrer represálias. Talvez eles estivessem certos, porque eu sofri represálias durante 5 anos. Eles não. Foi uma escolha deles. Mas eu decidi seguir o que está escrito na Bíblia. Toma sua cruz e segue. Ele não falou, pega aqui um algodão e vem correndo atrás de mim. Ele falou, toma a cruz. E a cruz tem peso. Mas também onde a cruz passa, deixa um rastro. Deixa uma marca. E essa marca ficou por onde eu passei. Muitas pessoas lembram de vários discursos que eu fiz em sábado. Porque eu deixei marcas. Onde a minha cruz sai arranhando no chão, ele foi deixar uma marca. Garanto isso. Aleluias. Para finalizar, 10. Vida e adoração genuína. Não tem como você dizer que é servo de Deus, que é cristão, e a sua vida não transparecer isso. Como eu já disse desde o início desse culto, não é uma máscara que você põe e tira. Ou você é ou você não é. E se você é realmente um filho de Deus, um servo de Deus, um cristão, a sua vida transparece a adoração. A sua vida transparece o poder de Deus, não é o seu. A sua vida transparece a força de Deus. A sua vida tem que transparecer os planos de Deus na terra. A sua vida tem que ser testemunho vivo de que Deus existe, de que Ele está ativo, de que Ele ainda fala, de que Ele ainda faz, de que Ele quer chegar a todos que estão à sua volta. Quer dizer então que a gente tem que mostrar uma vida sem problema nenhum, só milagre, tudo lindo. Não, justamente pelos problemas que são resolvidos e como são resolvidos, as pessoas percebem Deus na sua vida. Não é na falta de problemas. Que aí muitos poderiam dizer, igual Satanás falou de Jó, muito fácil de servir, não falta nada para ele. É assim que as pessoas veem, quando nós não temos nenhum problema, parece que tudo está muito maravilhoso. Que a gente se diz cristão, muito fácil, não falta nada. Né? Muito bonito. Ninguém tem problema, tudo lindo. É justamente os problemas que as pessoas percebem a ação de Deus na sua vida. A sua fé, a sua perseverança, a sua resiliência. A sua forma de vencer sem reclamar, sem blasfemar, sem se entregar. Não, mas eu não tenho força. Mas não é para ter força mesmo não, porque a sua força não é a sua, é de Deus. É na força de Deus
vitoriosos no poder de Deus, não deles. Aleluia. E ali, aqueles 3 rapazes foram jogados na fornalha ardente de fogo. Ah não, mas nem devia estar tão quente assim, né? Muita gente às vezes até pensa, não, mas naquela época, 605 anos antes de Cristo, eles não conseguiam fazer uma fornalha tão quente. Uma fornalha para derreter o ouro, ela tinha que estar a mais ou menos a partir de 1064 graus. Isso para derreter ouro. Mas nessa temperatura, quando os homens chegavam para colocar o ouro dentro, eles conseguiam chegar e colocar o ouro dentro da fornalha e ninguém morria. Para derreter o ferro, a fornalha tinha que estar entre 1400 graus a 1600 graus. E mesmo assim os homens ainda conseguiam chegar com os ferros que iam derreter e colocar dentro da fornalha e saíam vivos. Ainda dava para trabalhar o ferro até 1600 graus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não servir a outros deuses, não adorar aquela estátua feita de ouro por Nabucodonosor II, em 605 a.C., o rei ficou com tanta raiva que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Aqueça até o limite, não dá nem para pensar quanto dá para aquecer. Aqueça. Aqueceu tanto, ficou tão quente, tão quente, tão quente, que os homens que agarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram eles dentro da fornalha, os homens que jogaram morreram na porta. De tão quente que estava. Os soldados que jogaram os 3 lá dentro não sobreviveram, porque na porta já estava mortal. E os 3 caíram lá dentro, amarrados, de mãos atadas. Quando o rei foi lá olhar, os 3 estavam soltos, em pé, andando, passeando no meio do fogo, junto com o 4º homem. Existem alguns livros apócrifos que tem até um cântico que eles cantavam lá dentro, mas isso não é bíblico. Mas eles estavam lá dentro, andando, e o fogo não queimava, nem fumaça pegou neles, nem cheiro de fogo chegou neles. E depois que eles saíram lá de dentro, eles conseguiram aquilo que era inimaginável, porque o que eles fizeram foi tão grande que também a vitória deles também tinha que ser do tamanho do sacrifício. Às vezes é necessário a gente fazer um sacrifício inimaginável para receber de Deus algo inimaginável. Depois que eles foram tirados lá de dentro, o rei ficou tão sem o que pensar, sem o que fazer, que ele falou: acabou, esse é Deus, esse tem que ser servido, esse é o Deus que tem que ser adorado. Um decreto de um rei não pode ser revogado, mas pode ser feito outro decreto. E aí foi feito um decreto que esse é o Deus que vai ser adorado de hoje em diante. E aquele rei escreveu um decreto e disse: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, esse é Deus. Glória a Deus. Ele passou a adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa era a vitória que era para ser entregue. A Babilônia inteira teve que se ajoelhar sim, mas ao Deus que devia, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Vamos colocar de pé. Aleluia. A música que foi estudada e analisada e encontrada todos os ensinamentos é a música Identidade do Anderson Freire. Quando você ouvir em casa, pense: é Deus falando com você. Você tem uma identidade. Creia nele. Preserve essa identidade.
Bata no peito e diga: eu sou servo do Senhor, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar do nosso Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus e que a graça de Jesus Cristo e que as doces, infinitas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia.